Finalmente! O aguardado episódio sobre o Crash de 84 ou 83 chegou. Eu pensei em fazê-lo versão Pocket, mais curto e mais direto. E até faz sentido, já que ele é apenas um grande apanhado de tudo que eu já falei anteriormente. Ou seja, se ele fosse longo, eu apenas estaria me repetindo e, consequentemente, cansando vocês. Mas eu sou um desgraçado que não consegue manter minhas promessas, e eu acabei estendendo ele por demais. Coloquei mais assuntos que o Crash propriamente dito, como algumas diferenças de mercado e tudo mais. E fiz isso porque acho importante pintar como era o cenário mundial na época e expor que o termo Crash é algo bem estadunidense, não se aplica ao mundo todo. E para começar, por que eu sempre falo em Crash de 83 e 84? Porque não existe uma data certa. Não aconteceu de uma hora para outra. Um dia a gente acorda e o mercado de consoles simplesmente deixa de existir. Foram importantes fatores que gradualmente desgastaram o público ao ponto de ruptura. Talvez tenha começado em 83. É possível que até antes, mas provavelmente terminou em 84. Não veja a linha do tempo como uma linha reta, plana, que percorre uma folha em branco. Ela é curva, cheia de bifurcações que se conectam, vem de datas distintas. Existe a linha da história da Atari, que em algum momento declina e encontra a linha da história dos computadores pessoais. Essas linhas atropelam outras importantes, como o fator econômico dos países e do mundo na época, e todas elas resultam no que nós conhecemos como Crash. Crash, segundo o dicionário, pode ser traduzido como colisão, batida, e é isso que ocorre quando o fracasso de um mercado encontra um outro que está em total expansão. O dicionário também traduz Crash como choque, e é exatamente o que muitas empresas grandes, que valiam alguns milhões, sofreu quando passaram de milionárias para falidas. Inclusive o dicionário também traduz Crash como falência. Essa é a dita história do videogame. E hoje, enquanto você dirige, lava a louça, toma banho ou passeia com o cachorro, vamos relembrar como um mercado bilionário simplesmente desapareceu. Quais os motivos? Como aconteceu? E no fim, como uma ave fênix, vamos dar uma pequena introdução rápida e rasteira de como ele ressurgiu das próprias cinzas, lá do outro lado do mundo. Vamos recapitular como estava o mercado de games no início dos anos 80. Problemático, essa é a palavra. Até então, movimentando bilhões anualmente, agora ele passava por um momento bem difícil quando todo mundo percebeu que podia tirar uma casquinha da onda que a Atari surfava. Muitas empresas começaram a fazer, de forma independente, seus próprios cartuchos, sem nenhuma preocupação com a qualidade. Era a gente desenvolvendo qualquer coisa da noite pro dia, para pôr nas prateleiras e vender logo. Além disso, como forma de liquidar seus produtos, muitos produziam os cartuchos com material de pior qualidade e assim vendiam por um preço abaixo do que a própria Atari fazia. Quando o consumidor entrava na loja, optava obviamente pelo mais barato. Até porque, em muitos casos, ele levava literalmente um engradado de jogos pelo preço de um novo. Naquela época, um título da própria Atari custava entre 18 e 30 dólares, o que hoje dá algo em torno de 50 a 100 dólares. Mas tinham concorrentes vendendo cartuchos por 10 ou até mesmo 5 doletas. Era o mercado se autocanibalizando. Outro problema grave foi que a própria Atari entrou na piração de desenvolver loucamente sem dar mérito para a qualidade. No podcast sobre Atari 2600, aqui, falamos do ET, por exemplo, que foi um jogo desenvolvido em tempo recorde para sair junto com o filme, e acabou sendo um verdadeiro fracasso de crítica e vendas. Nessa época, a Atari tentou obrigar as lojas a venderem o jogo em destaque, junto com outros da empresa, bem na frente da loja e sem nenhuma promoção. No entanto, os lojistas não concordaram com a abordagem. Vendo os títulos passando semanas parados nas prateleiras, eles ameaçavam tirá-los da vitrine e os posicionarem no fundo da loja. Mas a Atari era contra isso. Aí vinha o bate-boca e a lei da oferta e procura. Quer destaque?
então paga pra isso. Só que nesse período a Atari não tinha muito dinheiro para bancar esse marketing. Chegou num ponto tão insustentável que as lojas ligavam para a Atari pedindo para ela buscar os cartuchos excedentes e o custo do transporte era mais alto do que deixar tudo abandonado por lá. Tanto que tem a história clássica dos cartuchos de ET enterrados. Aquilo, como já foi dito aqui, foi a alternativa barata para desocupar o galpão dos jogos que, acabavam ocupando muito espaço e, consequentemente, custando o aluguel daquele espaço. Não era raro que essas lojas e distribuidoras, vendo os cartuchos acumularem seus estoques e sem ter um posicionamento da própria Atari, Activision, seja lá qual for a empresa, vendessem os jogos por peso e não pelo conteúdo, para reciclagem ou até mesmo para outras fabricantes que só abriam o cartucho, removiam a EEPROM ou regravavam ela e colocavam o seu jogo dentro para assim conseguir vender seus títulos por um preço mais em conta. Isso significa que eles compravam jogos que já estavam prontos para reembalar com os jogos deles. Consegue entender a loucura que é o mercado fazer isso? Tanto que em 82 ou 83, um americano facilmente encontrava cartuchos novos nas lojas por $5 e até promoções de 99 centavos de dólar por um jogo. Um valor tão errado que era mais barato comprar o jogo pronto que os componentes separados para a fabricação do próprio cartucho. A matemática não fecha, gente. Aí um problema encontra o outro e vira um problemão na soma final. Porque o consumidor vai até a loja, encontra lá o Year's Revenge por $25. Mas ao lado dele tem o Patavidas, Patavidas 2, Irmãos Marcos, Monkey Donkey e BR-101 por $5 cada. Leva os 5 pelo mesmo preço do Year's Revenge de 25. Chega em casa, coloca Patavidas no 2600, acha uma porcaria, troca por outro. Novamente, uma porcaria. E no fim descobre que gastou $25 em videogames que não tem nada que presta. Ele acaba desistindo de gastar dinheiro com o console em geral. Em junho de 1982, nós tínhamos cerca de 100 cartuchos no mercado. Agora já são mais de 400 e novos chegando todas as semanas. Revelou Geoffrey Wheeler, editor da revista americana Game Merchandise Magazine, ao jornal The New York Times em 1983. Sim, eu sei, ainda tinha Intellivision, ColecoVision, Odyssey 2, mas todos estavam mais ou menos no mesmo caminho, seja porque não tinha mais nenhum título de peso, ou porque o próprio jogador migrava para o Atari porque achava que lá a biblioteca era maior e assim era melhor. Além disso, a gente tinha uma variedade surreal de consoles que vendiam basicamente a mesma coisa. Se Pac-Man fazia sucesso, Come chegava no Odyssey e assim vai. Se você olhar a lista de consoles vendidos por geração, vai perceber que o número decai geração após geração. É o mercado se regulando forçadamente. Dessa forma, sem corrigir seus erros, o mercado de consoles ruiu de um lado, só que ainda existia uma sólida viga que, mesmo bambo, mantinha tudo de pé. A galera só tinha aquilo pra jogar. Era ou continuar garimpando bons jogos, ou voltar pro tabuleiro. Nesse meio tempo, nasceu um outro mercado voltado para o setor profissional, para escritórios, o mercado de computadores pessoais. Ele crescia rapidamente, surgia ao mesmo tempo que os consoles domésticos, até porque, obviamente, se usava computadores para desenvolver jogos para videogames. E foi só os jogadores olharem para ele e ver que dava para produzir seus próprios jogos que a revolução começou. Quando o computador pessoal nasceu, ele já surgiu com cara de alternativa aos consoles. Isso porque, de forma geral, ele se vendia com essa pegada. Era um produto novo que custava uma fortuna no passado e agora era mais acessível à classe média. Continuava caro, era o valor de 3 ou 4 consoles, mas era multitarefa e isso por si só parecia um bom investimento. Hoje usamos o computador para navegar na internet, comprar comida, escrever textos, trabalhar em qualquer área que seja, mas naquela época, computador como equipamento de trabalho era voltado para poucos que tinham um emprego bem específico na área. Então, oferecer ele como uma alternativa ao console era uma forma de explicar tudo o que ele podia fazer. Claro que muito filho convenceu seu pai dizendo que ele facilitaria a vida auxiliando na produção de planilhas financeiras, agenda telefônica e produção textual, mas tudo isso era balela da molecada. Até porque, nessa época, pouca gente realmente usava o computador para fazer trabalho escolar.
Eu lembro que nos anos 90 mesmo, quando eu já tinha um 486 e impressora, eu não fazia meus trabalhos escolares impressos porque era caro demais a tinta. E diga-se de passagem, ainda é. Quando vemos o computador como plataforma de jogos, encontramos um diferencial bem positivo que também ajuda a convencer seus pais. Os jogos são bem baratos. Enquanto no console você gastava $5 em um jogo ruim e 20 em um lançamento bom, no computador isso era diferente, já que o que realmente acontecia era uma troca de jogos entre amigos. Um comprava o jogo que vinha em fita cassete ou disquete, e os demais copiavam. Isso quando um não conseguia uma cópia de uma cópia de uma cópia e passava adiante. Eu sei, é isso mesmo, é pirataria, é errado. Mas nesse início tudo era turvo mesmo. Tanto que quem escutou a primeira parte do podcast sobre os computadores pessoais vai lembrar que o próprio Bill Gates escreveu uma carta aberta contra as pessoas do Homebrew Computer Club que copiavam e distribuíam ilegalmente seu programa. Isso porque era tudo tão novo que não existia nada na legislação dizendo que a cópia era ilegal. E se era assim lá, imagina aqui no Brasil. Revistas como a Microsistemas e até mesmo o famoso jornal aí da sua cidade tinha na parte de classificados centenas de anúncios de lojas de informática que vendiam cópias de disquetes ou fita cassete. Você enviava o cheque nominal pelo correio e eles mandavam sua cópia em seguida. Na época, não se tinha conhecimento se aquilo era legal ou não, se eles pagavam algum tipo de tributo pela cópia, e nem mesmo as autoridades davam bola para isso. Por aqui, com a lei da reserva de mercado, a pirataria não existia, já que por lei o que era comercializado era produzido em território nacional legalmente. Tanto que o primeiro movimento para a mudança e criminalização da pirataria veio com o Mac da Unitron e o escândalo internacional entre Brasil e Estados Unidos, que eu expliquei direitinho no episódio anterior, na segunda parte da história do computador pessoal. Vale ouvir. Mas vamos partir para a legalidade. Supor que o gamer compre seus disquetes e cassetes diretos nas lojas que intermediavam o programador e o consumidor, ou até mesmo direto do dev, que anunciava nessas revistinhas de informática. O custo ainda era mais em conta do que a própria mídia física dos consoles, o cartucho. Quem tem meia idade vai dizer que os disquetes no início eram caros, e isso é verdade, eram mesmos, mas sempre tinha um bom e velho cassete. Eu mesmo demorei para ter um drive de disquete no meu MSX, mas usei muito jogo que era carregado direto da fita cassete. E tinha vantagem ainda de meter vários jogos na mesma fita. Era só anotar a minutagem de cada um e dar play a partir daquele momento. O jogo era ruim, apaga ele e grava outro por cima. Eu lembro quando ganhei um Commodore Amiga 1200, importado e marcado na Receita Federal como material de escritório. Isso é a maior prova de que eles não tinham ideia do que era aquilo que eu estava recebendo. Como poucas pessoas aqui no Brasil tinham um, já que era um computador bem robusto e usado para edição de vídeo, eu apelei aos anúncios das revistas de informática para receber um montão de disquete da Verbatim cheio de jogos piratas. Pouco tempo depois, já com 486, descobri um lugar no centro da minha cidade que vendia agulhas para vitrola. Era tudo fachada. Em cima da bancada, cheia de agulhas e outros componentes eletrônicos, havia algumas pastas, daquelas escolares, sabe? Com plástico dentro e folhas. Era uma infindável lista de jogos para computador e ao lado dela a quantidade de disquete que cada jogo ocupava. Você levava os disquetes e aí por um preço eles te gravavam os jogos que tu escolhia. Agora, vendo de retrospecto na minha própria vida, eu lembro que a maioria esmagadora dos jogos que ela tinha jamais encontravam em lojas, tipo, lojas especializadas de informática, sabe? Cheguei a ter jogos como o Full Throttle original da Brasoft, que vendia nas caixas, mas foram pouquíssimos. Nesse período, eu larguei o videogame de lado porque a acessibilidade aos jogos era incrivelmente fácil. Isso, claro, no computador. E óbvio, só voltei na geração PlayStation quando o CD tinha substituído o disquete na facilidade de piratear. Claro que estamos falando de Brasil, gente. O mercado aqui sempre foi atrasado. E enquanto o Crash aconteceu em 84, nós estávamos aqui recebendo as primeiras unidades de Atari 2600, importadas pela Mesbla. Mas e o resto do mundo, gente? O que aconteceu? Agora que eu perverti falando do nosso mercado nacional, que foi bem diferente do americano, como foi o Crash nos mercados excedentes? Os Estados Unidos foi quem mais sofreu, mas porque eles criaram esse mercado, eles tinham culpa disso.
eles que tinham cartuchos por $5, eles que reaproveitavam componentes. Quem criou, evoluiu, desenvolveu e destruiu o mercado de games americano foram os americanos. Brasil, Europa e Japão estavam em outra sintonia, outra época. Mas vamos por parte, vamos falar da Europa. Primeiro, eu quero que você entenda que a cabeça do europeu é bem diferente do Yankee, tá? Do americano. Nos Estados Unidos, tudo gira em torno do consumo. Vender, 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 vender. Comprar, 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 comprar. Não estou entrando em nenhuma quizila política aqui, tá? Não estou dizendo que isso é certo, errado, nada. É cultural. É bem diferente culturalmente do que na Europa. Talvez por passarem por 2 grandes guerras no seu continente, os europeus não são adeptos do consumismo desenfreado. Eles não vão sair comprando 5 ou 6 jogos de $5 ou euros para fechar o valor de um jogo bom pela quantidade e não pela qualidade. Ele vai estudar bem antes de gastar o seu salário. Além disso, o Atari 2600 foi um console com poucos concorrentes por lá, e também ele era bem caro. Sendo assim, quando o Crash pegou nos Estados Unidos, a maioria dos britânicos, espanhóis, holandeses, franceses, enfim, a maioria dos europeus ainda estavam comprando um Pac-Man aqui, um Hero lá, um Pitfall acolá. Eles não receberam aquela enxurrada de jogo vagabundo. Também é preciso levar em consideração que nem toda essa enxurrada de consoles americanos desembarcou na Europa. O Atari 2600 chegou anos depois do lançamento nos Estados Unidos. E não era um sistema barato, já que muitas vezes ele foi importado. Enquanto isso, a enxurrada de computadores pessoais vendidos por um preço super em conta graças à abundância de componentes de prateleira e produzidos no próprio continente, na Europa, ajudou a popularizar mais o computador pessoal que os consoles por lá. Vamos ver isso mais pra frente quando entrarmos na Sega e Nintendo, mas aí a gente entende que o sucesso nos países do velho continente era muito associado à figura local de marketing. Botar jogador de futebol, artistas regionais, quando colocavam isso na TV, nos comerciais de TV, isso vendia videogame e vendia jogo. Outro fator legal é que com a chegada do Sinclair e outros computadores pessoais, o desenvolvimento regional ganhou força e gosto por programar aquilo que faz parte da sua própria realidade. Os programadores escreviam jogos que falavam com o seu país, com seus sonhos, seu dia a dia. Se os Estados Unidos estava naquela loucura espacial e seus jogos abordavam isso, na Europa você tinha de tudo um pouco. E eu vou explicar. O Reino Unido até tinha sua semelhança com o mercado norte-americano e games de temática espacial. Mas com a proximidade da guerra no seu quintal e com a Alemanha ainda dividida entre socialismo e capitalismo, não se esqueça disso, eles tiveram uma enxurrada de jogos de guerra, e a maioria deles bem violenta, inclusive. Violência essa que era banida da Alemanha. Após a guerra, a Alemanha criou regras rígidas para afastar o estigma do nazismo. Sendo assim, era proibido qualquer coisa que desse alusão à guerra e ao Partido Nacional Socialista. E isso, obviamente, reflete nos games. Por isso, nem pensar em jogos de guerra, jogos com personagens militares ou qualquer coisa desse tipo. Talvez você não saiba, mas por anos a Alemanha baniu jogos por acreditar que eles não sejam adequados para seus jovens. E SWAT, Golden Axe e, claro, Mortal Kombat são bons exemplos de jogos que foram proibidos por lá. Gente, Golden Axe foi proibido lá. A Bundesvorstellung für Jugendgefährdende Schriften, ou para facilitar o Departamento Federal de Mídia Prejudicial aos Jovens, em tradução livre, foi um órgão regulamentador do Estado criado só para analisar programas de TV, cinema e jogos e autorizar ou não o seu comércio. Essa entidade era bem rígida, mas ela foi inspiração para muitas instituições censora ao redor do mundo que usavam os critérios dela para decidir a idade de cada público. Por isso, nos anos 80, a Alemanha tinha uma enxurrada de desenvolvedores que migravam jogos de tabuleiro para os computadores. Banco Imobiliário, Detetive e tantos outros foram adaptados para os computadores por devs alemãs e vendidos ou copiados à exaustão por lá. Enquanto isso, na vizinha França, games se tornaram importantes ferramentas políticas. E grande parte dessa culpa, e essa culpa que tem aspas gigantes nela, vem do próprio governo. Em 1985, o governo francês deu um salto na frente de outros países vizinhos, equipando as escolas públicas com milhares de computadores e adicionando a informática ao currículo público.
Estamos falando de um país que tinha mais de 50 mil escolas espalhadas em seu território e 11 milhões de jovens estudando. Era uma nação conhecendo essa nova tecnologia chamada computador. Claro que os computadores fornecidos não eram Sinclairs, MSX, Apples, mas sim a fina arte nacional, os MO5, da fabricante francesa Thomson. Ela cedeu para as escolas 120 mil máquinas, todas equipadas com o processador Motorola 6809, o mesmo que equipava a linha TRS-80 Dragon Super Patch e, para quem ouviu o cast dos computadores, o videogame Vectrex. Pois bem, junto com os computadores, cada unidade dispunha de um pacote de programas pedagógicos desenvolvido pela produtora francesa Infogrames, atual Atari SA, e que provavelmente você conhece graças ao sucesso Alone in the Dark. Se você está próximo da minha idade, ou seja, tão quarentão que nem eu, e teve aulas de informática nos anos 90, deve ter algum conhecido que ensinou como carregar o Gorilla.bas no Basic do DOS, o jogo secreto dos gorilas arremessadores de bananas um no outro. A Infogrames fez o mesmo nos anos 80. Como o negócio dela era produzir jogos para os diferentes computadores da época, ela escondeu um joguinho bem importante no meio dos aplicativos educacionais. Era o L'Héritage. O jogo é um adventure bem puzelento, se é que esse nome existe. Na verdade, é bem diferente e bem difícil de definir o que ele era, porque ele parece um point and click, ele tem todas as mecânicas de point and click, mas ele é todo em primeira pessoa. Você é Peter e descobre que sua tia faleceu e deixou uma herança milionária. Só que não é só assinar um papel e embolsar $1 milhão. É preciso ganhar $1 milhão num cassino em Las Vegas para aí ganhar outro $1 milhão que a tua tia deixou. É muito bizarra a história, eu sei. E para deixar tudo ainda mais difícil, você tem até as 8 horas da manhã seguinte para conseguir esse $1 milhão para ganhar mais $1 milhão. E se a história já é confusa, vamos falar da mecânica, porque ela vai contra os point and clicks americanos e até mesmo os adventures de textos que te obrigavam a catar um dicionário e procurar ali, né? Em L'Héritage a ideia foi mais orgânica. Se você clicar na maçaneta da porta, ela só vai abrir. Se você clicar na revista sobre uma mesa, o personagem vai pegar ela. Não existe opção de verbo como tentar abrir uma janela e o personagem falar que não é possível guardar a janela. Sim, eu sei, você está escutando esse podcast hoje, no século XXI, e parece surreal o que eu tô falando, já que a maioria dos jogos atuais são bem mais inteligentes. Mas pra época, pra realidade dos adventures dos anos 80, L'Héritage está anos-luz na frente. Outra coisa curiosa é que esse título introduziu o Permadeath, que hoje é tão idolatrado em jogos difíceis. Se você aqui não conseguir fazer 1 milhão até as 8 horas da manhã, tem que recomeçar tudo do zero. E tem muita coisa que pode te matar no meio da partida e que obriga a recomeçar a brincadeira antes mesmo. Por exemplo, quando se está no avião a caminho de Las Vegas, um terrorista ameaça derrubar a aeronave. Para evitar o atentado, é preciso dar um item específico para ele e, assim, dobrar ele na conversa. Mas qual item é? E o que eu tenho que falar para ele? Ué, tenta aí. E já aviso, se errar, ele vai derrubar o avião e vai ter que começar tudo do zero. O jogo não dá nenhuma dica. E quando as 8 horas que você tem para levantar o dinheiro no cassino está próxima de terminar e você não conseguiu fechar o valor ainda, bom, pode apelar para um cara macabro que te adianta $30 mil em troca de um pequeno joguinho. Ele te desafia para um campeonato de roleta russa. Se você sobreviver, leva a grana. Outra coisa bem comum nesse início dos computadores foram os adventures de textos criticarem posições políticas, como foi o caso do Baratin Blues da Frog Software. O jogo tirava sarro do então prefeito de Paris, Jacques Chirac, que era de extrema direita e privatizou a empresa responsável pela captação, tratamento e distribuição de água na cidade. Outro jogo que fez bastante sucesso foi o La Femme qui ne supportait pas les ordinateurs. Ele simulava o ambiente de um antigo sistema de rede estilo BBS que existiu na França e se chamava Calvados. Criticando a masculinidade tóxica, já que era bastante presente na década de 80, o La Femme colocava o jogador na pele de uma mulher que, ao acessar a rede, recebe um monte de cantadas pro chat.
todas de homens que não têm nenhum pudor em dizer o que busca. Esse jogo é muito interessante, porque foi muito criticado no seu lançamento, mas acabou se tornando cult rapidamente por ser o primeiro jogo a levantar a bandeira feminista e colocar o homem no lugar de uma mulher. E vai por mim, é muito complicado de jogar. Eu testei e me senti muito constrangido em alguns momentos dele. O próximo país que ganhou bastante destaque no desenvolvimento local foi a vizinha de baixo, a Espanha. Lá, os jogos eram feitos como obras de arte, pensando todos no conceito da beleza artística, sacrificando muito a jogabilidade. Um jogo que eu gosto e representa bem os anos 80 na Espanha é o La Badia del Crime. Ele é um jogo de aventura com gráficos isométricos desenvolvido por Paco Menezes e Juan del Can, e que fez bastante sucesso a ponto de que eu, aqui no Brasil, troquei com alguns amigos uma cópia da versão para MSX. No game, você é um frei franciscano que precisa investigar um crime dentro de um monastério. Na verdade, La Badia del Crime era para ser um jogo inspirado no livro O Nome da Rosa, lançado em 1980 e que em 1986 virou um filme com o 007 Sean Connery como protagonista. Os dois produtores até tentaram adquirir os direitos autorais para lançar como o jogo do O Nome da Rosa, mas não conseguiram. Enfim, o que eu quero mesmo é dizer que esse jogo, assim como para a época, ele era lindo. Todo bem trabalhado, cenários impressionantes e super variados, tornando cada fase uma verdadeira viagem. Mas toda beleza tem o seu preço. E que preço? La Badia del Crime é lento, quase parando. O processamento desses computadores pessoais antigos não dão conta de todos os detalhes gráficos que esse jogo tem. Sendo assim, tudo parece que tá em câmera lenta. Tem momentos que é quase insuportável jogá-lo. Mas que jogo lindo para sua época. E claro, eu falei desses 3 países, porém todos tiveram suas peculiaridades. Até alguns mais desconhecidos da Europa, como a antiga Iugoslávia, tiveram seus títulos exclusivos no mercado interno. Lembrando que a Iugoslávia fez parte da antiga União Soviética, e por isso, consoles como o Atari 2600 nem chegaram legalmente por lá. Eles não passaram pelo crash porque não existiu nenhum console para quebrar. Lá, os computadores da inglesa Sinclair reinavam e vinham por contrabando da Inglaterra. Inclusive, Contraband é um excelente jogo iugoslavo em que você é um pai de família que precisa burlar a cortina de ferro para contrabandear componentes e montar em casa um ZX Spectrum para sua família se divertir em um país socialista fechado. Só que tem algumas coisas que fazem o título ser tipo de um jogo europeu dos anos 80 e 90, que é o alto grau de dificuldade e a total ausência de explicação de como ele funciona. Explico. Você pegou um candelabro. Ele deve servir para algo, porém você não faz ideia de para quê. E assim, te vira para descobrir. E isso é um exemplo dos jogos europeus dos anos 80 e 90. Nada te explica. Vamos voltar para a França? Eu já citei aqui o Alone in the Dark. Lá você é largado em uma mansão sem saber o que tem que fazer. Coleta itens aleatórios e que em algum momento te dizem o que fazer com eles. Se pegar uma espada, ninguém te diz contra quem usar. Você pode quebrá-la e na hora de enfrentar o inimigo que requer a tal arma, não saber o que fazer com ela e fica perambulando infinitamente pela mansão, completamente perdido. Isso não é um exemplo que eu tô inventando. Quem jogou Alone in the Dark sabe muito bem o que essa espada maldita é. Olha o famoso e idolatrado Flashback da também francesa Delphin Software. É um dos jogos mais lindos da geração 16 bits. Uma obra de arte totalmente desenhada à mão e com todas as animações feitas em rotoscopia, dando uma fluidez ao protagonista inacreditável. Meus parabéns, Paul Set, e seu trabalho maravilhoso. Mas quem aqui sentou na frente do videogame, colocou a desgraça do cartucho e soube o que tinha que fazer? Isso sem falar naquela movimentação realista, mas super lenta. 1 milímetro pro lado, você já pulava e errava a plataforma. Era infernal isso. A série espanhola Comandos também tem fortes características da escola europeia de videogames. Você controla alguns personagens, cada um com sua função, e quando morre, o jogo não diz o que fazer. Ele não avisa que é impossível continuar a fase.
ele simplesmente te abandona para que você entenda por conta própria, que não dá para continuar e que é preciso reiniciar tudo. Isso é tão, mas tão europeu. Ok, Europa e Brasil não viveram Crash. Vamos pro último mercado que restou, o japonês. Assim como a Europa, o Japão não sofreu nada com o Crash americano. Na verdade, ele conseguiu aproveitar a queda do mercado americano para consolidar seus produtos não apenas por lá, como no mundo todo. O legal é que o Japão sentiu pouco a crise por culpa da empresa que levou o Atari 2600 para a Terra do Sol Nascente. E lá lançou como 2800. Gastou uma fortuna reformulando o design dele, deixando bem diferente do original, e não investiu nada em marketing para divulgar o produto. Outro console também não deram as caras por lá. Enquanto isso, o mercado interno se aquecia para lançar seus próprios videogames. It's me, Mario! Primeiro, e não querendo me alongar muito, porque já tô me alongando, deixa eu falar do 2600 que eu falei agora, tá? A Epoch, uma empresa que tinha tradição na fabricação de brinquedos, queria expandir seu catálogo de produtos e viu no videogame uma grande oportunidade. Aproveitando a febre dos Pongs no mundo, a Epoch lançou alguns deles nos anos 70 por lá. Mas foi na década seguinte, em 81 na verdade, ano que esse aqui que vos fala nasceu, chegou com seu primeiro console, o Cassette Vision. Aqui é bom lembrar que o Japão não era nenhum alienígena no mundo dos games. O mercado não estava nada atrasado em relação ao resto do mundo, muito pelo contrário, ele já tinha tradição em arcades. O Cassette Vision era inferior ao Atari 2600, porém tinha uma boa biblioteca de jogos. Tanto que ele vendeu aproximadamente 400 mil unidades só no Japão, um valor que só foi superado pelo Famicom anos depois. E aproveitando que o nome Epoch era bem reconhecido e recebido pelo mercado, ele pensou em expandir seu catálogo, trazendo mais videogames. Só que sem produzir, só importando. E foi uma parceria com a Atari que ela lançou o 2600 rebatizado de 2800. Além do número diferente, o design é bem esquisito. Muito mais parecido com o nosso Phantom System do que com o console americano. E assim, sem alarde e grandes divulgações na mídia, que o 2600 chegou no Japão durante a primavera japonesa de 83. Viu? 83, enquanto os Estados Unidos afundava no Crash, do outro lado do mundo recém estava recebendo videogame. Muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, um lançamento totalmente tardio. Ah, outro problema que comentei aqui foi a enxurrada de jogos porcarias que saíram para console. Mas a Epoch só lançou 30 cartuchos de Atari lá. Não tinha nem variedade para você achar coisa ruim. Isso em um ano de mercado, porque logo em seguida, depois das vendas pífias do 2800, ela resolveu abandonar e se focar no Cassette Vision mesmo. Tanto que lançou o Cassette Vision Junior, uma versão slim do aparelho anterior. Adeus 2600! Sayonara. Bye bye! E preciso também destacar algo bem importante sobre o mercado japonês, não apenas de consoles, mas de qualquer bem de consumo: o bairrismo. Os japoneses são extremamente orgulhosos do que produzem e têm um longo histórico de valorização do produto interno. Sendo assim, o Atari não sendo um aparelho nacional, mesmo que a Epoch tentou maquiar ele, não caiu na graça da galera que preferia um videogame local, seja Nintendo ou da Sega. E não vem me dizer que a Sega não é japonesa. Ela foi fundada por um americano, no entanto, lá no JP. Outra marca japonesa forte por lá e que já falamos aqui foi o padrão de computadores MSX da ASCII. Ele saiu em 83 novamente, e tinha a alma japonesa nos seus jogos carregados de cores e olhos esbugalhados. Inclusive, a parte gráfica é outra característica bem marcante da escola japonesa de games. Se o europeu aposta em uma visão cinematográfica de seus títulos, o Japão sempre refletiu a imagem dos mangás e animes em seus jogos. São cores vivas e personagens que inicialmente pareciam infantilizados para os americanos, porém, graças à campanha forte de divulgação dessa cultura, logo suas características caíram no gosto do mundo todo. Além disso, Crash aconteceu entre 83 e 84, e o Famicom, o NES japonês, saiu da fábrica da Nintendo em julho de 83, mesmo ano do SG-1000 da Sega, o vozinho do Master System. Isso significa que, enquanto de um lado do mundo o mercado afundava e quebrava, do outro ele estava entrando na melhor fase, colhendo aquilo que os Estados Unidos estavam colhendo 2 anos antes e com uma vantagem muito importante. Eles estavam vendo o que se passava no país distante e podiam tomar medidas para que o mercado japonês não se auto-sabotasse.
Tanto que, indubitavelmente, você já ouviu falar dos contratos de exclusividade que a Nintendo obrigava as third parties a assinar com ela, e ainda metia um selo de qualidade nos seus cartuchos para deixar bem claro que aquilo passou pelo crivo deles antes de chegar às prateleiras. E já que estamos falando de Nintendo e Sega, como essas duas empresas conseguiram fazer tanto sucesso no mundo, já que elas estavam escondidas em um paísito ilhado do outro lado do oceano? Como a Nintendo fez tanto sucesso nos Estados Unidos e a Sega na Europa? Calma, galera. Esse episódio era pra gente encerrar a história americana, recapitular o que arruinou o mercado bilionário e como os computadores pessoais tiveram sua parcela de culpa. Eu aproveitei para mostrar que a gente adora falar aqui do Brasil do Crash de 83 ou 84, mas a verdade é que ele é bem específico de um lugar só. Na Europa, Japão e demais mercados, essa crise chegou com uma marolinha, não deu nem medo. Ela foi bem importante para fortalecer o mercado local, expandir o que era bom, como aconteceu no Japão, e principalmente fortalecer a identidade nacional dos jogos. Hoje, 40 anos depois dessa crise, você bota um jogo no seu computador ou videogame e logo diz: esse jogo é americano, esse jogo é japonês ou esse jogo é europeu. As escolas existem e foram fundamentadas nesse período de descobrimento, e isso é muito, muito legal. Faz um exercício em casa. Lista os jogos que você mais gosta, seja novo ou antigo, e identifica a escola de cada. Identifica quais características deixam claro que ele é um jogo de tal região. E é isso, pessoal. Um podcast mais curto, mas bem informativo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que pode ter parecido um pouco confuso. Eu misturei muita coisa, mas são muitos mercados e eu tinha que tocar nesse assunto. E você já sabe, se quiser continuar conversando comigo, me acha no Twitter como @PabloPrime, tudo junto. Se quer mandar um relato ou ter uma conversa mais alongada que 2 centenas de caracteres, me manda um e-mail para aditahistoriadovideogame@gmail.com. Eu volto no próximo episódio e provavelmente vamos começar a nossa mudança. Deixar essa casa para trás e ir para o nosso novo e maravilhoso lar, o Japão. O videogame vai deixar sua casinha confortável na ensolarada costa oeste americana, atravessar o Pacífico e se instalar com tudo no outro lado do mundo. Acompanhe comigo e não perca a dita história do videogame. Até mais!